Nossa, amigo, como será que as plantas dominaram o ambiente terrestre? Deve ter sido tão legal. Cara, deve ter sido algo incrível. Mas como é que será que foi? Entra no carro, calouro. Vamos aprender botânica. Por mais de 3 bilhões de anos da história da Terra, a superfície terrestre foi predominantemente sem vida. Naquele período, existia uma vasta superfície terrestre disponível para colonização, porém, era um ambiente hostil. A atmosfera terrestre apresentava grandes quantidades de CO2, criando um efeito estufa e elevando as temperaturas. Dessa forma, a origem, a evolução e o surgimento dessas primeiras plantas terrestres estavam ligados ao aparecimento de adaptações que as tornaram gradativamente mais independentes do meio aquático, garantindo a perpetuação da população e da espécie. Eu acho que vocês já sabem, né, que a vida começou na água e tal, e que as algas verdes, elas são parentes das plantas terrestres, que são as embriófitas. Aí aqui vocês podem dar uma observada, a gente tem tanto algumas algas quanto plantas terrestres. Um marco importante é o surgimento do embrião, que caracteriza o grupo das plantas como embriófitas, onde temos as briófitas, as pteridófitas, que não são mais considerados um só grupo real, mas sim dividido em licófita e samambaia, gimnosperma e angiosperma. Além disso, possuem um esporófito multicelular, e gametângio e esporângio, estruturas reprodutivas sexuada e assexuadas, que diferem em funcionamento exclusivamente nas briófitas. Surgimento de cutícula e esporos com paredes espessas. Um marco nessa conquista é adaptações na epiderme, que dificultou a perda de água e também de camada impermeável que a recobre, a cutícula, com componentes hidrofóbicos de composições lipídicas. Mas essa impermeabilização e todas as camadas não atrapalham as trocas gasosas? E, ela não é super importante para a fotossíntese? Então a gente tem um sabidinho aqui. O que acontece é que as plantas, elas tiveram adaptações ao longo do tempo. Os poros, câmaras aeríferas e estômatos são estruturas selecionadas para compensar essa questão, realizando a troca gasosa, perdendo o mínimo possível de água. Esses poros e estômatos ficam ligados com as câmaras aeríferas, delimitando as áreas de troca gasosa. Os estômatos são um pouco mais especializados que os poros, já que têm a célula guarda, responsável por controlar seu fechamento e abertura. Entendi. Mas, veteranos, se no ambiente aquático todas as células do organismo estavam em contato com a água, sugando nutrientes e sais minerais, quais adaptações as plantas foram inventar? Não tiveram aula com o Romero ainda, né? Não. Antes de continuar, eu acho importante vocês saberem que as plantas, elas não inventaram nada. A evolução, ela não é linear. Então, o que acontece? A pressão seletiva do ambiente vai favorecer algumas adaptações. Aí as plantas que têm essas adaptações vão se reproduzir e passar para os seus descendentes essas características. E por conta disso, ao longo da evolução, nós podemos encontrar ao mesmo momento poros e estômatos nas plantas, porque são mecanismos diferentes que funcionam para o mesmo objetivo. No ambiente aquático, todas as células ficavam em contato com a água, e era fácil de conseguir nutrientes. Já para viverem no ambiente terrestre, outra adaptação foi necessária. E assim surgiram as estruturas que absorvem a água do solo e ajudam na fixação das plantas. Essas estruturas são denominadas de rizoides. Outro ponto importante é o transporte da água. Como essas primeiras embriófitas não possuíam vasos, o transporte era feito de célula por célula, e isso limitava seu crescimento, fazendo com que os primeiros grupos fossem de pequeno porte. Com o surgimento dos mecanismos de transportes especializados que possibilitaram o fluxo contra a gravidade, observamos o surgimento de plantas de grande porte. Mas, para sustentar esse tamanho todo, era necessário algo mais. Foi assim que surgiu a lignina, para fortalecer as paredes das células das plantas, permitindo seu enrijecimento.
A lignina está presente no xilema, elementos traqueais e nas fibras. E claro, que com o surgimento de diversos elementos e o aumento da massa, houve um aumento na demanda energética também. Então, as plantas precisavam de uma estrutura especializada que captasse mais energia para a fotossíntese. A folha. Uma outra adaptação importante foi o surgimento de um embrião multicelular e metatrófico, resultando em uma maior complexidade estrutural e formação de tecidos especializados, além de um suporte nutricional fornecido para o embrião. Mas as plantas não pararam por aí. Após essa conquista do ambiente terrestre, elas também desenvolveram adaptações para viver na água, demonstrando a incrível plasticidade desse grupo. A principal adaptação delas é o desenvolvimento do aerênquima, um tecido com grandes espaços cheios de ar, permitindo que as estruturas fotossintetizantes dessas plantas fiquem acima da água em ambientes com baixo oxigênio dissolvido, como o solo alagado. O aerênquima também facilita o transporte de oxigênio das partes aéreas para as raízes submersas. Algumas outras modificações nas hidrófitas, que é o nome dado às plantas que vivem na água, são os caules e folhas flexíveis. Como a água oferece sustentação, não é necessário estruturas de suporte rígidas, então encontramos geralmente plantas com caules e folhas macias, permitindo que se movam com a correnteza da água sem quebrar. As raízes também apresentam adaptações. Nas plantas aquáticas submersas, o foco é a fixação no substrato, e não a absorção de água e nutrientes, já que podem ser absorvidos diretamente pelas folhas. Já nas plantas flutuantes, apresentam raízes reduzidas ou modificações para absorção sem oferecer fixação significativa. Caramba, que legal. Mas assim, tem como a gente saber qual foi a primeira planta terrestre? Tem sim, plantas também são fossilizadas. E nós temos um fóssil de 430 milhões de anos atrás, que ele tem grande chance de ser o fóssil da primeira planta terrestre. Seu nome é Cooksonia. As Cooksonias são as plantas terrestres mais antigas, sendo minúsculas, contendo apenas alguns centímetros de altura e com uma estrutura simples, contendo caules dicotômicos, esporângios terminais, localizado nas extremidades dos caules, tecido vascular primitivo, que é uma inovação que permitiu o transporte de água e nutrientes por toda a planta, cutícula e estômatos. Foram encontradas em diversas partes do mundo, como Inglaterra, País de Gales, Escócia, Boêmia, Cazaquistão, Sibéria, Nova York, Canadá, China, Bolívia e até mesmo aqui no Brasil, na Bacia do Paraná. Tá, eu entendi. Mas assim, tem plantas que vivem no fundo do oceano. Como é que elas fazem? Então, a gente já sabe, né, que a luz é um fator importante para a planta realizar a fotossíntese e também para outros processos metabólicos. E no fundo do oceano, a gente tem pouca ou às vezes nenhuma luz. Além de aquele ambiente hostil ter baixa temperatura, pressão muito forte e falta de nutrientes. Então, como que elas conseguiram viver lá, né? Como nós sabemos, as plantas do fundo do oceano não realizam a fotossíntese por falta da luminosidade. Então, elas se adaptaram a realizar a quimiossíntese, que se constitui em utilizar reações químicas no lugar da luz para produzir seu próprio alimento. Elas também podem utilizar a neve marinha, que se constitui também nos detritos marinhos que caem da superfície do oceano, onde ainda ocorre a fotossíntese. Caramba, gente, muito obrigado. Agora eu entendo muito mais de botânica. Imagina, Calouro! Agora, para você que deseja saber mais sobre botânica, fique com algumas curiosidades. Olá! Se você ficou até aqui, significa que você gostaria de saber as curiosidades. Vamos lá? Com auxílio dos estudos da paleobotânica, estudo de fósseis do reino Plant e reino Monera, é possível vermos diversos exemplares de plantas primitivas através dos fitofósseis. Mas o que são fitofósseis? Os fitofósseis são fragmentos mineralizados ou ainda vestígios de plantas que existiram há milhares ou milhões de anos atrás.
A identificação e caracterização desses fósseis colabora nos estudos de mudanças climáticas, retrocessos de florestas e alterações nas diferentes eras geológicas. Os mesmos podem ser classificados de duas formas: os macrofósseis, que são restos ou vestígios de estruturas vegetais macroscópicas visíveis a olho nu, como folhas, ramos, lenhos, sementes, flores, frutos, entre outros. E os microfósseis, estruturas microscópicas nos quais dependem de aparelhos como lupa e microscópios para serem visualizados. Alguns exemplos são grãos de pólen, esporos, cutículas, entre outros. A flora Glossopteris foi um trabalho de sucesso da paleobotânica, sendo um indicador global de um momento específico da história da Terra, o período da Pangeia, onde existia apenas uma única massa continental. Em depósitos formados no período Permiano, em países como Brasil, Índia, Austrália, África do Sul e na Antártida, é possível encontrar abundantes registros de partes representantes dessa flora. No período Siluriano, onde ocorreu a recuperação da vida após a extinção em massa do Ordoviciano, as plantas, confinadas há 1 bilhão de anos nas águas, se arriscaram em terra firme. Mesmo sem raízes, folhas ou sementes, elas colonizaram as margens úmidas dos continentes, dando início assim à conquista das plantas ao ambiente terrestre. Todas essas adaptações e a conquista do ambiente terrestre pelas plantas beneficiou a conquista dos animais a esse ambiente, além de moldar estruturas da terra e criar diversos ecossistemas, trazendo também uma diversidade muito grande com suas diferentes variações de suas características.